sentindo a tua dor, e ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade, a caridade, a caridade. Deus dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes, piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança àqueles que sofrem, que a vossa bondade permita sempre aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé, a esperança e a fé, a esperança e a fé, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor, pode abrasar a terra, deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. Todas as lágrimas, todas as dores acalmar-se-ão com seu coração. Um só pensamento surgirá de reconhecimento e de amor. Como Moisés, nós vos esperamos com braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus se instale nesse momento entre nossos corações. Nós que chegamos aqui em busca do aprendizado, do acolhimento, das informações necessárias para o nosso crescimento espiritual. E também àqueles que se fazem presentes em espíritos, espíritos amigos, espíritos necessitados também de aprendizado. Que possamos seguir com muita paz nos trabalhos de hoje. Eu trouxe uma mensagem, Mário escolheu a mensagem mais precisamente, e eu achei muito pertinente aquilo que nós estamos vivenciando hoje. Casa em reforma.
calamidades, flagelos, conflitos, lutas, provas. Os quadros do mundo moderno, porém, não expressam retorno ao primitivismo ou exaltação da animalidade. Achamos-nos em plena via de burilamento e progresso. A Terra hoje assemelha-se a uma casa em reforma. Tudo, ou quase tudo, aparentemente desajustado para a justa reharmonização. Na altura atual dos acontecimentos humanos, não será recomendável uma revisão de valores por parte do homem, considerando-se o homem na sua condição de espírito imperecível. Conceitos enunciados pela civilização cristã em quase 20 séculos são agora testados, acordando as criaturas para a responsabilidade de viver nos padrões da imortalidade que nos é própria. Desnível espiritual na família, criando perturbações, compelem aqueles que a integram para a conscientização da regra de ouro. Abre-se mais amplamente a escola da experiência, a fim de que aprendamos a respeitar os entes queridos, tanto quanto anelamos ser respeitados. Desentendimentos aqui e além requisitam a presença de construtores da segurança real. Matriculemo-nos na concorrência ao título de pacificadores. Incompreensões se alongam em todos os caminhos, com acusações recíprocas entre grupos e pessoas. Salienta-se o ensejo de mecanizarmos o perdão, imunizando-nos contra revide ou ressentimento. A felicidade e a paz nos processos de vivência comum reclamam a abnegação de quantos se declaram a favor do mundo melhor. Surpreendemos nisso o expressivo concurso de valores pessoais lançado aos cultivadores do bem na base da legenda evangélica. Quem deseja ser o maior, que se faça o servidor de todos. Ergamo-nos para a vida sustentando a luz da esperança. Evidentemente, não temos a moradia planetária sob sentença de extermínio. Continuemos todos resguardados pelo equilíbrio das leis universais. O que existe presentemente na Terra é o chamamento cada vez mais vivo ao testemunho individual de compreensão e aperfeiçoamento, com multiplicadas oportunidades de trabalho em louvor de nossa própria renovação. Emmanuel. A gente lendo essa mensagem de hoje, a gente percebe como a Terra se encontra, nosso planeta. E tudo aquilo que nós fazemos ao nosso planeta, à nossa orbe, ao nosso mundo físico e espiritual, porque entre nós existe uma população imensa de espíritos também nessa mesma situação. Ele nos chama, Emmanuel nos chama a atenção para que a gente seja mais pacificador, para que a gente procure nos melhorarmos cada vez mais, para que a gente seja aquela luz, que é como eu sempre converso aqui com as nossas vozes, que a gente possa ser um pirilampo, um vagalume. Muita gente, a gente fala pirilampo, né? Um vagalume, que é uma luzinha muito fraquinha. Mas se a gente acender essa nossa luz na nossa casa, entre os nossos, daqui a pouco, cada um daqueles que se encontram ao nosso lado será mais um. E a nossa casa será iluminada. Então, a nossa casa mental, a nossa casa física e, mais precisamente, a nossa casa espiritual. É o momento, gente. A gente não tem mais tanto tempo. O progresso nos chama. É normal as discórdias, porque muita gente, eu já ouvi, inclusive, dizer assim, como é que a Terra está entrando num período de regeneração e a gente está vivenciando esse momento? É natural. São os momentos em que cada um precisa colaborar para permanecer. Porque, senão,
Existem outros mundos que faz com que a gente tenha aquela certeza do que o Cristo nos disse. Na casa do meu pai há muitas moradas. Essa aqui é uma morada. Quantas outras? E a gente precisa colaborar para esse progresso, para que a gente possa continuar na nossa evolução espiritual, para que a gente possa voltar e refazer nossos equívocos. Que a gente pense esse momento como uma necessidade. É uma necessidade de renovação. Para a planta florescer é precisa chuva, né? Então, a gente está nesse período, mas com a força que Deus, que Jesus, seu Evangelho nos traz, nós vamos conseguir chegar lá. Cada um de nós, porque ele disse, um dia todos nós seremos anjos. Vamos pedir a nossa irmã Leopoldina para fazer a prece inicial. Eu esqueci o nome dela, ela disse Leopoldina, aí eu lembrei, Princesa Leopoldina. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus e agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Em nome de Deus, que Deus tenha muita misericórdia de nós, que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre cada um de nós e nos dê a paz. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da espiritualidade amiga, vamos dar por iniciada a nossa reunião de hoje, a nossa palestra, com o nosso irmão que vai falar num tema maravilhoso. Os grandes educadores da humanidade. Dentre eles, ele vai falar a respeito de Kardec. Então, vamos prestar atenção, porque, além dele ter sido um grande professor, até hoje, ele continua nos dando aula. Teu nome Francisco de Assis. Pronto, nosso irmão Francisco de Assis. Seja mais uma vez bem-vindo, meu irmão. Boa noite. Gostou do boa noite? Gostou do boa noite? Tá fraco, né? Boa noite. Agora, né? É só para a gente aquecer. Eu costumo dizer que uma exposição espírita, ela deve comportar momento de reflexão, momento onde a gente possa sorrir, e eu já consegui. Às vezes até a gente se emociona. Comporta também até conversas nos bastidores, não é, Mário Jorge? Que saiu até, posso colocar? E quem sabe, né? Não é proibido sonhar. Mas talvez aqui o Janga seja o local onde se tem um centro de convenções, não é isso? E eu dizia para ele, né? Se a gente remou contra a maré e conseguimos colocar o Foresp como realidade, é o Foresp mesmo, que depois surgiu, ela está dizendo que se mexe. Eu digo, é fruto também, como a Mostra Espírita, como muitos eventos que na época o objetivo do Foresp era fomentar eventos. Hoje tem pessoas que dizem, tem até demais. Não, tem o que é necessário. Tem o que as pessoas despertaram, porque aquilo que Emmanuel, que eu gosto muito, quem me conhece sabe que a gente gosta muito das colocações de Emmanuel, ele nos diz que o centro espírita é o mundo. Nós não podemos colocar o centro espírita na redoma das quatro paredes de uma instituição espírita. Até porque o objetivo do espiritismo não é outro, senão a regeneração da humanidade. Preste atenção que eu não estou dizendo que todos terão que se tornar espírita, até porque isso não é uma preocupação e nunca foi dos espíritos que fazem
e que fizeram a codificação espírita. Existe uma pergunta muito bem formulada por Kardec, onde ele indaga dos espíritos que, na ânsia de muitas religiões, e é bom que a gente saiba que existe quase mais de 7.500 religiões no mundo. Então, todas aquelas que pretendem ter o privilégio da verdade, qual aqui a gente pode considerar como tal? Veja que colocação, além de pertinente, atual. E para mim, os espíritos deram uma resposta não apenas comprometedora, mas uma das mais profundas. Quando ele nos diz que a religião verdadeira é aquela que fizer mais homens de bem e menos hipócrita fizer. Então veja que isto é um chamamento viril à dignidade humana, independentemente do local religioso ou da ideia religiosa que ela abraçar. É aquela que mais homens de bem e menos hipócrita fizer. É um tipo de resposta que compromete a cada um de nós nesse processo de edificação da religiosidade a partir da nossa conduta. Ele poderia, por estar no livro dos Espíritos, colocar o Espiritismo, mas não. Até porque os Espíritos disseram a Kardec que iriam propor um arcabouço teórico, mas que em todos os instantes, em todos os momentos, ele analisasse. E que no dia que os Espíritos fornecessem um conteúdo teórico e infirmasse a prática, ele deixasse o conteúdo teórico e ficasse com a prática. Eu digo sempre que isso é muita certeza daquilo que iria propor. E por que nós dizemos com certeza? E por que os Espíritos tiveram e têm essa segurança naquilo que ia propor? Até porque depois Kardec visualizaria a definição que para mim é uma das mais profundas de fé, que é atemporal, ou seja, não está sujeita ao tempo, que está no frontispício de um dos livros da codificação, que é o terceiro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E que ele diz: fé inabalável só é a que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. E sabe por que os Espíritos colocaram essa definição de fé? E sabe por que a certeza daquilo que ele ia propor para que fosse analisado? Não absorvido, não abraçado, sem nenhum raciocínio. Mas ele procurou despertar em cada um de nós a importância do raciocínio. E que ninguém aceite nada, em momento algum, nem o que eu vou propor com essa temática que a nossa querida amiga relatou. Procure analisar, porque o Espiritismo, ele não impõe, ele expõe e deixa com que cada um tire as suas próprias conclusões. Então, os Espíritos só tiveram, finalizando essa introdução, a certeza do que ia propor, porque todo o conteúdo espírita está na própria natureza. Disseram a ele que ele não perdesse o senhor Allan Kardec em nenhum momento, nenhum instante, nenhum minuto, para convencer ninguém da existência do espírito. Porque mesmo a pessoa que diz que não acredita que tem um espírito, ela não deixará de tê-lo. Porque isso não é uma questão de crer ou não crer, mas estar ou não estar informado. E ainda assim, analisar a informação em si próprio. Porque negar o elemento espiritual é negar a sua própria natureza. Então, quando nós propusemos esta temática, e que eu agradeço de público, porque havia um tema já
dentro da programação da casa, e eu pedi permissão para trazer essa temática. E quando uma casa nos dá a oportunidade de divulgar um tema que a gente traz, aceitando a sugestão, primeiro de tudo é porque confia na gente, e eu já agradeço. Outra questão importante, a responsabilidade de se abrir uma tribuna espírita, porque tribuna espírita não é local para improvisação. Eu não poderia vir aqui sem ter preparado, sem ter estudado. Agora, vou chamar a atenção um detalhe que eu gosto sempre de colocar, mas isso não significa dizer que quem esteja aí saiba até mais, porque às vezes sabe na prática, não é verdade? Então, para mim, tanto faz um auditório de 2, 3, 10 pessoas, como 200, 300. Quem quiser participar, quem quiser, levante a mão, dentro do tema. Porque eu gosto, algumas pessoas já me conhecem, né, minha irmã? Até a gente chama, né? É até convidada, na verdade, para fazer parte do banquete, mas você faz parte do banquete aí mesmo. Então, eu gosto dessa interação. E aqui eu tenho essa liberdade de fazer, né, Mário Jorge? E eu agradeço. Mas, veja que o tema, e todas as vezes que a gente vai abordar determinada temática sobre a ótica espírita, nós costumamos sempre colocar logo uma reflexão. O tema nos diz, nos chama a atenção para os grandes educadores da humanidade, né? Veja, iniciando esse processo de participação, quem poderia dizer o nome de um grande educador? Vamos tirar Allan Kardec, por enquanto. Eu não acredito que um público... Oi? Quem foi que disse? Pestalozzi, quem foi? Aqui. Muito bem, minha irmã. Obrigado, viu? Como é seu nome? Eliana. A Eliane. Obrigado, Eliane. Isso é bom demais, viu? Essa participação. Obrigado mesmo. Pestalozzi, que inclusive teve uma participação fundamental na estruturação teórica, moral, do grande educador que nós vamos apresentar, que é Allan Kardec, não é verdade? Daria uma outra palestra, sabia? É outra coisa que o Espiritismo tem. Ele não cria fronteira absolutamente. É como nos diz Emmanuel. A fé não tem fronteira. Quem cria as fronteiras são as criaturas. Eu, por exemplo, tenho uma palestra sobre Irmã Dulce. Está até para ser canalizada, né? Divaldo Pereira Franco, que é muito conhecido de nós espíritas, muito comum. Isso eu soube quando fui à Bahia, na Mansão do Caminho, mais precisamente. E quando ela estava no corpo físico, havia um acordo entre ambos. No final do ano, era feito o Natal da Mansão do Caminho. E Irmã Dulce levava todo o seu pessoal, já viu? O contrário, depois Divaldo fazia, levava todo o pessoal da mansão. Veja, dois grandes o quê? Colaboradores, educadores, muito bem. Não é verdade? Vou repetir, os homens, nos diz Emmanuel no livro O Consolador, se separam em religiões como se a fé pudesse ter fronteira. Não tem. Quem cria as fronteiras somos quem? Nós. Então, obrigado, viu, Eliane? Fora Pestalozzi, que daria uma outra palestra. Quem é que poderia citar outro? E Jesus, claro, evidentemente. Eu diria o maior, né? Porque quando os Espíritos colocam ele como modelo e guia, não é? Modelo é para ser copiado, guia é para ser seguido. 625 do Livro dos Espíritos. Não é verdade? Então, só ele, por enquanto, é o homem integral, que também daria uma outra palestra, o homem integral. Por que não mulher também? Mas é outra questão, não é? Jesus, massa. Quem diria um outro? Quem? Bezerra de Menezes. É um grande educador? Mas vamos citar pelo menos mais dois por conta do tempo. Fora das hostes espíritas, tá certo? Quem é que não? Oi? Sócrates, concordam? Filósofo. Foi tão educador que ele dividiu a filosofia em antes, durante e depois dele.
Não foi? Se nós temos um seguidor dele mais diretamente, inclusive outros seguidores foram influenciados pela filosofia socrática. E não é por acaso, absolutamente, que o senhor Allan Kardec, esse educador por excelência, colocou como uma das ideias precursoras do Espiritismo justamente o quê? A doutrina de Sócrates e Platão. Que Platão, inclusive, foi o quê? Aluno de Sócrates. E depois ainda teve quem? Aristóteles, que foi discípulo de Platão. Foi mais além, inclusive criando uma academia própria, porque era muito comum. Ele cresceu tanto como discípulo que já não comportava os ensinos do nosso amigo Platão. E algumas pessoas, sem entender, perguntavam a ele: mas e aí, você está inimigo de Platão? Ele disse: não, continua amigo mas continua amigo da verdade, né? Isso dizia Aristóteles: continuo amigo do meu grande professor, mas também sou amigo da verdade. Vamos parar por aqui, né? Por conta do tempo, que a gente tem outros objetivos. Mas foi proposital essa nossa interação, e veja como foi importante, porque eu poderia ter declinado esses nomes e outros, sim. Mas se os senhores acessar algo que é muito comum hoje, quando a gente quer uma informação assim muito dilatada, com muitos dados, o que é que a gente acessa hoje em dia? Água. É? É a internet. A internet. Google. Ainda diz até o doutor Google. Ou seja, as redes. Até meu amigo ali. Muito bem, meu amigo. Parabéns. Isso significa, viu, como é o seu nome? Araújo? Araújo. Eu gosto de declinar o nome das pessoas. Está caladinha hoje, viu? Não é? Porque isso significa interação na palestra. Ninguém faz um trabalho sozinho, absolutamente. Tá? Obrigado, meu irmão. Araújo. Os jovens, então, eu estou vendo aqui uma jovem bela aqui. Aí é que entende mesmo de rede social, né? Que às vezes, quando tem algo assim mais... Eu digo para meu filho: Vinícius, me ensina aqui. Aí ele, peraí, calma, né? Assim não, vai devagar. E tem coisa que eu tenho até que anotar, né? Porque já não dá mais. Mas eles sabem realmente. Agora um detalhe para os senhores e as senhoras, a esse dileto auditório. Interativo. Se nós acessarmos as redes sociais e colocarmos lá grandes educadores da humanidade, sem colocar absolutamente espírita, não, grandes educadores da humanidade, aparece o nome do senhor Allan Kardec? Não aparece. Alguém já fez isso? Chega em casa? Não agora, né? Não aparece. Aparece logo um número de 17 grandes educadores da humanidade. Não, tá? Se você insistir, não vai aparecer. Mas por que isso, minha gente? Sabe por que não aparece? E eu vou usar também um paralelo. Todo estudante de psicologia sabe que existe um dos maiores educadores na área de psicologia, inclusive de psicologia analítica, que é o Jung, né? Carl Gustav Jung. Não é verdade? Por que é que as academias científicas, as universidades, insistem em desconhecer as pesquisas que Jung comprovou, por exemplo, da mediunidade, não é? Inclusive com uma irmã médium. Por que insiste? Deixou de ser um grande, e é considerado um grande
psicólogo, e quem faz psicologia vai ter que estudar também Jung, né? Mas fazem-se questão de desconhecer essa parte, que para alguns, negra de sua história. Simplesmente por conta dessa palavrinha que nós colocamos aí. Paradigma. Alguém conhece aqui um paradigma? Eu gosto sempre de colocar um fato para a gente provar. Inclusive, isso foi um tipo de... Aliás, foi uma pesquisa, um experimento científico que foi feito. Eu acho que muita gente que acessa essa mesma rede social vai relembrar. Quem é que conhece aqui o experimento com 5 macacos relacionando a paradigma? Lembra? Colocaram ele, logicamente, numa jaula, uma escada no meio, deixaram ele com um pouco de fome e colocaram um cacho de banana em cima. Macaco gosta de banana? Pronto. Então, quando colocaram, como era uma escada, tinha que subir um. Aí foi o primeiro. Só que antes de chegar na banana, os cientistas jogavam um jato d'água fria e que derrubava o macaco. E ele não chegava. O segundo foi lá, a mesma coisa. O terceiro, o quarto, o quinto. No final tinha 5 macacos com fome, a banana madurinha lá, e por que ninguém subiu? Oi? Meu irmão não falou, mas eu vi a resposta. Ele disse assim, porque ninguém queria levar um banho de água fria, não foi isso? Tá vendo? Obrigado, viu? Mesmo mental a gente participa mesmo. Às vezes está no público assim uma interrogação muito grande, aí a gente capta, né? Então a gente também tem que ter essa sensibilidade do público. Aí o que fizeram, isso é para explicar como é que nasce um paradigma. Eles tiraram apenas um macaco dos 5, que não tinha visto a situação, e colocou lá. A primeira coisa que ele viu, ele também com fome, ele foi fazer o quê? Subir para pegar a banana. Aí os outros, marretaram nele. Aí ele não tentava, porque senão ia apanhar. E foi substituindo. No final tinham 5 macacos que não tinham levado banho, não sabiam porquê, mas nenhum deles subia. Se você tivesse a oportunidade de perguntar a um macaco que ele pudesse falar, por que é que vocês não pegam? Eu não sei, aqui sempre foi assim. Entenderam como é que nasce o paradigma? O senhor Allan Kardec, ele não precisa de citação, não precisa de reconhecimento, porque os grandes espíritos, eles não estão preocupados com reconhecimento, não é? Absolutamente. É como nos diz Bezerra de Menezes, a humildade veste a sandália de veludo para não ser percebido por ninguém. Então esses grandes homens, grandes mulheres, grandes personalidades, quando são imbuídos da humildade, como o próprio Albert Einstein, que eu tenho uma verdadeira admiração, principalmente pela sua humildade. Ele disse que o dinheiro o perseguia. As pessoas faziam um discurso entregando o prêmio, ele estava lá simplesmente observando a meia dele, e bem que minha esposa disse, se eu não tivesse cuidado, eu vinha com a meia furada. Quem é que tem essa, né? Era um homem que não estava sujeito a pompas, tá certo? E que ia, dizem os seus biógrafos, que ele mais gostava era poder ir a um local paupérrimo, simples, onde ele tivesse contato com camponeses, e de manhãzinha ele cruzar com um e dizer, bom dia, senhor, e ele saber que aquele bom dia não tinha nenhuma intenção por trás.
porque ele dizia que as pessoas que ficavam junto dele vendiam tudo. Porque era uma criatura muito famosa. E por que Kardec não é citado como grande educador da humanidade? Porque ele quebrou o paradigma. Ele não se satisfez absolutamente com as leis vigentes. Ele percebeu que os fenômenos espíritas, porque o espiritismo tem por base o fenômeno, e eu estou dizendo fenômenos espíritas, eu não estou dizendo fenômeno que pertence ao espiritismo, que é diferente. Porque os fenômenos, como algo da natureza, ele sempre existiu ou não, Mário Jorge? O espiritismo não descobriu os fenômenos. Ele, quebrando os paradigmas até então vigentes, ele tirou o cunho de sobrenatural. Ele provou que tudo é natural. E até mesmo quando os parapsicólogos, que é uma outra linha de raciocínio, a psicologia estudam os fenômenos mais relacionados à criatura humana, não os mediúnicos, mas ligado aos nossos sentidos. Inclusive nós temos um seminário, já se transformou num seminário, que trata especificamente sobre os sentidos. Quantos sentidos nós temos? Quem é que poderia dizer? Eu vejo logo as pessoas fazendo assim, no máximo 6. Não, nós já temos 18 sentidos. 18 sentidos. Mas isso aí é uma outra história, não é? 18 sentidos. A maioria deles ligados à criatura, ao anímico. O Espiritismo se propôs a estudar os fenômenos mediúnicos, que não estão sujeitos às leis até então conhecidas. A gente vai entender a proposta desse educador por excelência quando ele dizia, presta atenção agora, porque tem aqui. Quando ele disse e se referiu, é preciso a gente ver o texto todo que está na Revista Espírita. Nós precisamos entender que quando ele disse que o Espiritismo não é da alçada da ciência, a ciência acadêmica, que tem por objetivo estudar apenas e tão somente as leis que regem a matéria. O Espiritismo vai além da matéria, por isso que ele quebra paradigma. Eu gosto muito de uma colocação que eu li já faz mais de 20 anos, de Divaldo Pereira Franco, que às vezes a gente tem alguns escritos que marcam, né? E ele, se referindo a essa questão, ele dizia que o homem moderno deixou de acreditar naquilo que ele falavam para crer tão somente naquilo que ele experimenta. O Espiritismo, do ponto de vista científico, oferece uma contribuição vivencial para que você creia através dos fatos e não apenas pelas informações filosóficas. Veja que colocação estupenda, profunda até demais. Quando ele disse isso, ele não estava negando o desenvolvimento das ciências acadêmicas de forma nenhuma. Tanto é que no livro A Gênese, é por isso que a gente tem que estudar os 5 livros da codificação, e é por isso que a gente está propondo, como coordenador de divulgação doutrinária, e já foi aprovado até 2005, pela Comissão Estadual do Espiritismo, a campanha do próximo ano da Comissão Estadual do Espiritismo. Foi aprovado em diretoria, vai ser. Vamos começar pelo começo, 2 pontos. Estude a codificação. Porque o que nós temos, e nós andamos um pouco no movimento espírita, principalmente no Nordeste, não fica distrito apenas lá Pernambuco, e o que nós estamos vendo de ausência de estudos espíritas na casa espírita é preocupante. Porque se nós não tivermos cuidado, nós teremos um espiritismo descaracterizado, onde tem tudo, menos espiritismo.
É como em 75 já dizia José Herculano Pires, ele fez uma campanha corpo a corpo e começou a perguntar sobre espiritismo aos dirigentes espíritas. E a gente sabe que São Paulo sempre teve o maior contingente de centros espíritas, mais de 6.000, atualmente tem quase 7.000 centros espíritas. E na época que ele fez, ele descobriu que o espiritismo era o grande desconhecido dos próprios espíritas. Ora, se nós não conhecemos o espiritismo como espírito, quem vai conhecer? É por isso que instituições como essa, séria, né? Tem que ser valorizado. É por isso que os senhores têm que ser estimulados a estudar para que discorde até do que eu estou dizendo, mas tentem provar o contrário. E não para mim, não. Porque cada um de nós precisamos estruturar a fé espírita em nós próprios. Era isso que os espíritos diziam a Kardec. Eu não tenho que me preocupar, a não ser com a saúde, o bem-estar dela. Não, mas eu não devo convencê-la. Cada um tem suas convicções próprias. Tá? Agora, lembro, o Meimei é uma colocação muito profunda, mas muito chamativa quando ela diz: não há maior infortúnio do que se perder a fé e ainda assim continuar vivendo. Então, o que significa o quê? Independente de você acreditar ou não, ter uma crença ou não, você vai continuar vivendo. E não adianta tomar a atitude de tirar a sua própria existência, porque não é vida, ninguém consegue tirar a vida. A gente consegue tirar a existência, que é a representação da vida, que é diferente. A vida não é este corpo. Não, absolutamente. A minha existência é no corpo. Hoje, que eu tenho o nome de Francisco de Assis de São Martim, para não confundirmos, né? Absolutamente. É dessa forma. Então, se Kardec, veja, e quando ele, através da pesquisa científica, usando a metodologia científica, provou a existência, a sobrevivência do espírito, e que hoje os físicos quânticos chamam de consciência. A nomenclatura pode diversificar, mas o ser é o mesmo. Então ele quebrou o paradigma. Através da experimentação, das experiências com os diversos médiuns no mundo inteiro, ele provou que os fenômenos espíritas, ele tinha uma explicação que a ciência acadêmica não podia dar, mas que o espiritismo deu. E que todos nós poderemos comprovar até hoje. E isso é importante porque nós não temos dúvida que nós estamos vivendo por uma crise, não é verdade? Estamos passando por uma crise ou não? É? Demais, né? E veja que não, isso não é só no Brasil, não, é no mundo. Nós estamos numa crise onde prevalece a violência ou não no mundo? Prevalece. E veja o componente que Kardec e os espíritos já diziam que a gente pode modificar, é através da educação. Independentemente do que está levando à crise, que alguns poderiam dizer que é política, é social, é econômica, é religiosa. Não, mas na base de todos esses desafios está a ausência de moralidade, de ética. É por isso que o Espiritismo, ao provar a existência dos espíritos, da sua sobrevivência, ele nos afirma que nós só iremos sair da crise a partir do momento individual nossa, para que possamos tirar a crise da sociedade quando começarmos a trabalharmos individualmente em cada elemento dentro do nosso lar. Como é que eu quero a paz do mundo se eu não consigo fazer ou instituir a paz entre 3, 4 pessoas da minha família? Então veja quantos mecanismos do espiritismo educacionais o espiritismo nos coloca, né? E que a modificação do mundo, e veja que o que a nossa irmã, eu estava prestando muita atenção às suas palavras iniciais, como exórdio, importante porque a gente vai ver, não tinha combinado nada, até a mensagem veio na hora lá.
Eu esqueci a mensagem, está tudo. E ela falou no processo de regeneração. Não há mundo de regeneração se não houver pessoas regeneradas. E para provar que o problema é de crise moral, é bom a gente saber que na lição que está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que eu já disse que é o terceiro livro da codificação, existe uma lição no primeiro capítulo que se chama Mundo de Regeneração, que é o patamar evolutivo que todos nós aqui vamos levar à Terra se a gente trabalhá-la e transformar a Terra no mundo de expiações e provas, que é o que a gente está vivendo, para um mundo de regeneração. Eu só vou citar, porque isso também é motivo de uma palestra nossa, eu só vou citar um item que os Espíritos apontam de um mundo de regeneração. Ele diz assim, lá, ou seja, no mundo de regeneração, reina a perfeita equidade. Na ocasião, eu vi minha irmã. Eu não sabia o que era equidade. E eu fui para onde, minha gente? Dicionário. Espírita tem que ler, tem que estudar com dicionário. E eu fiquei abismado. Sabe o que é que significa a equidade? E por que é que é um dos itens? São vários. Equidade significa o reconhecimento natural do direito de cada um. Desempregaria logo os advogados. Tem advogado aqui? Quem é que iria, no mundo de regeneração, procurar seus direitos? Hoje não. Até para casar a gente tem que assinar alguma coisa, minha gente. Tem? Leva testemunha? Tem sim. Por quê? Porque inicialmente é meu bem para cá, meu bem para lá. Depois é meus bens para cá, meus bens para cá. E para salvaguardar direitos de ambos, é preciso a gente ter uma legislação, não é verdade? Por quê? Porque ainda é um mundo de regeneração. Se adquirir já tem um terreno, centro de convenções, o Ceará comprar um terreno, ele vai exigir documentação ou não? Claro, ninguém vai ser ingênuo. Ajuda que o TEL te ajudará. Esse ajudar é procurar também os recursos das leis vigentes. Mas no mundo de regeneração, não. Há uma diferença grande ou não? Imagine a gente plantar na terra, todo mundo reconhecer o direito de quem tem. Já pensou? Já seria o próprio céu na terra ou não? Então é questão de... E quando a gente se refere à crise, os japoneses dizem que a gente deve tirar o S. A gente diz muito crise de valores, não é verdade? E os japoneses dizem tira o S. Quando a gente tira o S da palavra crise, fica o quê? Crie valores. Então a gente tem que observar as crises que nós estamos passando para criar novos valores. Poxa, não há outra forma, senão pelo processo de educação. E preste atenção agora, por conta do tempo, que há uma sinalização espírita, um ensinamento espírita que está assinado nada mais nada menos do que o espírito de verdade. A abrangência do moderno verbo educar, que significa adquirir novos hábitos. Porque a educação espírita não significa instrução, embora a instrução faça parte da educação espírita. Deu para entender? Mas o objetivo não é fazer apenas pessoas instruídas, mas sobretudo pessoas educadas. E aí, como o tempo está passando, isso aqui está certo? Eu vou até passar, porque toda educação, ela tem que objetivar o ser, o educando, não é verdade? E nós, geralmente a gente explora esse material no seminário, naquilo que a gente chama ontologia do ser. O que é uma ontologia? É um estudo a respeito do ser. E o Espiritismo, como proposta educativa, logicamente que ele objetiva o quê? O ser. Ele tem uma
uma ontologia. Ele apresenta uma ontologia para nós altamente profunda. Por quê? Porque ele inicia logo com quem? Deus como a causa primária. Rapidamente. Para isso, Deus criou o Espírito com E minúsculo. Significa princípio espiritual. Todas as vezes que a gente for estudar o livro dos Espíritos, que for ver lá, alguma questão relacionada a um E minúsculo, ele está se referindo ao princípio espiritual, que não é um espírito individualizado. Deu para entender? Primeiro elemento, o elemento espiritual. Quando a ciência acadêmica estuda a matéria, mas o princípio espiritual, ele não pode se fazer no mundo sem um corpo, não é verdade? Aí foi preciso Deus também criar o quê? A matéria. O princípio espiritual só pode atuar através da matéria. Atua na matéria, se educa com ela. E aí, nesse processo a gente passa por todos os reinos da natureza, que logicamente não vai dar tempo. E depois que a gente passa por todos esses reinos no princípio de educação, veja que há educação do ser. Aí, depois desse processo de educação, passando por todos os reinos da natureza, a gente vai ter a primeira encarnação como espírito com E maiúsculo, que significa individualidade. Da mesma forma como o espírito, princípio espiritual, o espírito já mais quintessenciado, ele pode atuar diretamente na matéria? Ele, para atuar no mundo, ele tem que ter um corpo, né? Só que ele não atua diretamente com o corpo. Para isso, ele precisa do quê? Aí está. É outro elemento que precisa ser estudado pelo movimento espírita, que é o perispírito. Ele tem uma importância fundamental, que Kardec chegou a dizer, é a chave do entendimento para todos os fenômenos espíritas. Preste atenção à colocação que Kardec faz. É a chave, ou seja, o perispírito é a chave do entendimento para todos os fenômenos espíritas. É um elemento pouco estudado no movimento espírita. Se nós queremos entender como é que o espírito atua, os diversos fenômenos, só para os senhores terem uma ideia, existe catalogado no livro dos médiuns, eu fiz 1 a 1, 62 tipos de mediunidade. Tem até a mediunidade inútil. Saibam, senhores, inútil, é por conta do tempo, mas tem um exemplo maravilhoso que Raul Teixeira deu na federação, forneceu e eu nunca esqueci, só que não tem mais tempo, não é? Então, ó, aqui está a ontologia espírita, tá certo? Eu fiz em forma de gráfico para ficar melhor entendido, não sei se deu para... Aí, ó, os fenômenos paranormais, e presta atenção à palavra paranormal, explicada muito bem pela parapsicologia, que nós espíritas devemos também estudar, para diferenciarmos o que é fenômeno mediúnico e fenômeno paranormal. A palavra paranormal não tem nada além da natureza. Paranormal significa ao lado, tá? É ao lado. Os mais espíritas, provados cientificamente, mudaram para sempre a filosofia do ser, chamada ontologia. E aí eu vou aproveitar esses 10 minutos, né, 10 minutos, para a gente, se não der tempo para os dois casos, eu vou citar pelo menos um, tá bom? Eu trouxe 2 fatos. Como talvez só dê para um, para a gente encerrar a nossa participação, eu vou botar em votação. Tá vendo como eu gosto que vocês participem? Se der, eu falo por 2, mas eu acho que não vai dar. Vocês vão escolher. O primeiro fato foi um fato que ocorreu com o Divaldo na federação. Eu estava presente. Gravei. Agora, eu acho que você, viu, jovem, bem jovenzinho ali, não vai saber o que é que eu vou dizer, não. Mas eu gravei numa fita cassete. Já pensou? Estão rindo, né? Já pensou?
E me deu trabalho, porque eu voltava o gravador, tinha play, hand, não é? Ainda bem que eu não estou só, né, minha irmã? E voltava aí e consegui transcrever. Sim, mas já estou falando, vocês nem votaram. Vocês querem o primeiro, o segundo não. O segundo eu ouvi Divaldo, ao vivo na Mansão do Caminho, falar sobre esse fenômeno. Aliás, esse fato. Como não vai dar tempo, vocês vão votar levantando o braço. Quem vota no 1, levanta a mão. Eu acho que já ganhou. Pelo menos eu estava presente, né? No 2, pronto, está votado. Não é melhor assim, minha gente? Não é? Pronto. Como eu já comecei a narrar, esse momento se deu quando a Federação Espírita Pernambucana, ela mandou um comunicado a todos os centros espíritas de Pernambuco para convocar as juventudes, pelo menos todas as juventudes de todas as instituições do Estado, onde cada uma dessas instituições, a juventude, iria fazer 2 perguntas, certo? Formular. Para o encontro durante o Carnaval. Eu nunca esqueci esse encontro. Não precisa dizer que a federação estava superlotada, na sua maioria de jovens. As perguntas eram formuladas e, logicamente, passou por uma triagem, já que não deu tempo de Divaldo responder toda. Como era a época de Carnaval, todo mundo na folia e a gente lá, ele deu um show de conhecimento das nossas origens no frevo. Ele só faltou pular o frevo, viu? Deu um show. Até eu, como pernambucano, desconhecia os fatos. Lógico que ele estava mediunidade. E aí, meus amigos e irmãos, ele, obviamente, no dia aprazado, ele estava lá. E lembro-me como hoje, que quem estava dirigindo a sessão de perguntas e respostas foi o Edson Caldeira, recentemente desencarnou, foi ex-presidente da federação, inclusive estava no mandato quando desencarnou, amigo nosso particular. Nós temos uma ligação muito grande com o Edson Caldeira, até hoje nos deixa saudades, tem uma ligação profunda com o Bezerra de Menezes, sempre teve, isso devido ao primeiro contato que ele teve, nos orientou. E nosso pleito de gratidão ao nosso amigo Edson Caldeira, era ele que estava dirigindo. Então, ele consignou a metodologia e, obviamente, fazer a primeira pergunta, excluiu as perguntas semelhantes, tudo isso que a gente já sabe. E aí, Edson Caldeira disse, eu vou ler a primeira pergunta, e leu. Antes de responder, Divaldo agradeceu e pediu permissão ao dirigente, como a nossa amiga e irmã, ele pediu, eu gostaria de pedir permissão ao dirigente do evento de hoje, para quebrar a sequência. Eu estou pedindo permissão, não propriamente a minha pessoa, mas o espírito de Djalma Montenegro de Farias, que eu particularmente, através de Foresp, através de outros médios, já sabia que é um dos espíritos responsáveis pelo movimento espírita em Pernambuco. Ele disse assim, Djalma Montenegro de Farias está aqui presente, e pediu para que, antes da gente iniciar a sequência que foi organizada, abrisse uma exceção para responder 2 perguntas que era preciso estar aqui pela sua importância e que o jovem que deveria trazer, essas 2 perguntas viria do movimento espírita de Caruaru, aqui não esteve. Inclusive eu estive sábado com Seródio, que foi quem responsabilizou o jovem. Seródio é uma pessoa muito ativa lá no movimento espírita de Caruaru, e na época o movimento espírita de Caruaru estava passando por uns probleminha. Toda boa família tem problema, né? E essas perguntas, 2 perguntas, tinham muito a ver, e seria muito importante que Divaldo Pereira Franco, com a sua capacidade
de relacionamento humano, capacidade de harmonia, de harmonizar, era preciso que fosse feita e respondida. Vocês acreditam que as perguntas não vieram por escrito, mas Djalma Montenegro de Farias relatou mediunicamente para Divaldo, na íntegra. O que isso significa, minha gente? Que nós não estamos ao léu. Que o acaso é o nada e o nada não existe. Portanto, o nada não pode fazer coisa alguma. Tudo tem uma explicação de si. Quando nós aqui que estamos, tomamos a decisão de vir para o Seara de Deus, não pense que vieram simplesmente assistir uma palestra. Não. Vocês vieram fazer parte integrante, atuante, porque num centro espírita os espíritos nos dizem, não existe assistente, só existe participante. Quando os senhores tomaram a decisão de se levantar e ir para casa, já tem recebido fluidos magnéticos, a atuação direta dos espíritos que os senhores nem imaginam. Agora, como entre a emissão e a recepção é o imperativo da sintonia, só não recebeu quem não deu condições de receber. Quando a gente vê fatos como este, a gente vê que tudo tem um propósito, não é? Tudo. Veja, veio a preocupação de um espírito ligado ao movimento espírita de Pernambuco, como existem os mentores ligados a esta casa. Chegou? Chegou, né? Falta uns minutinhos. É assim que se procede os princípios de educação que o Espiritismo veio propor a cada um de nós. Não impor, como eu disse no início, mas propor. Se tem algo que o Espiritismo me cativou muito, porque até então eu servia nas hostes católicas, como jovem, integrante, conheci um padre que até hoje a gente tem uma reverência muito grande. Fui participar de um culto ecumênico, de estudante de medicina, e o padre que estava comigo, ele conheceu o padre que construiu a igreja de São Martim, que nós ajudamos. Eu não sou Geraldo Vandré, mas estou dentro daquela música, né? Eu ajudei a construir a igreja. E na época, o padre José, que até hoje a gente reverencia pelo trabalho de moralização, de evangelização com os jovens lá, na igreja de São Martim. Hoje é uma catedral. Nunca eu esqueço, quando ele me disse, quando eu, entusiasmado com o Livro dos Espíritos, mas principalmente por uma obra que me fez optar pelo Espiritismo. Eu acredito que muitos conhecem. Paulo Estevam. Quem leu aqui Paulo Estevam? O coro está muito pouco. É uma obra portentosa, um romance, assinado nada mais nada menos por Emmanuel. E quando eu li entusiasticamente, inclusive me dando resposta que até então eu não tinha, e principalmente com o Livro dos Espíritos, eu fui lá me despedir do padre, Padre José. E ele disse que reconhecia no Espiritismo também uma religião que primava pela conduta. Que você, como jovem, nunca se desvie do caminho. Então é nesse sentido que o Espiritismo coloca a educação de base, a educação que é a mais importante, que é a educação moral. Gostaria de agradecer não só a atenção, o carinho e o respeito, mas sobretudo a participação e principalmente quem interagiu mais diretamente. Saiba que nós só finalizamos a nossa conversação com algum êxito, porque houve a participação de todos vocês. Muita paz e receba o abraço dos que fazem o Bezerra de Menezes em São Martim. Obrigado. Muito obrigada, Francisco. Eu gostaria de pedir só um minutinho, rapidinho, da atenção de vocês. Quando Francisco fala de educação e de instrução e de conhecimento, nós gostaríamos de convidar a todos, dia de segunda-feira, aqui no Seara de Deus, é dedicado ao estudo. Então, temos 4 salas de estudos. Então,
venham nos visitar, conhecer esses estudos, é a forma que a gente tem de ter a certeza do que nós queremos. Começa às 7h30, termina às 9h. Então, é só chegar e a gente vai apresentar a cada uma das salas para isso. Segundo aviso, temos o livro de Valdo Pereira Franco, que o Seara de Deus conseguiu trazer no Pátio Olinda. Vai ser dia 15 de setembro, às 10 horas da manhã. E, Cláudia, estamos vendendo aqui o ingresso mais barato do que dia de segunda-feira lá, R$15. Cláudia está aqui com a maquininha e para a venda de ingressos, restam poucos. O terceiro aviso, no final de setembro teremos o Dia do Ancião. Então, estamos pedindo encarecidamente que cada pessoa que possa trazer um corte de tecido, 1,5 m de tecido com 1,40 m de largura, para que a gente possa presentear as nossas vovós. Quem puder, quem tiver assim aquela, que se condói, né? Quem gosta de vovó, vamos fazer essa oferta, né? Nos ajudando nesse trabalho. São 126 vovós. Vovós e vovôs. Os vovôs são poucos, né? Mas as vovós é em grande maioria. Então, quem puder, na próxima semana, estaremos aqui e vamos mais um dia, né? Mais uma oportunidade de aprendizado. E ele me trouxe uma pessoa aqui que eu tinha esquecido o nome, depois eu vou conversar com o Mário Jorge, porque foi a primeira mensagem que eu recebi aqui, quando a gente começou a nossa jornada, de Djalma. Então, gente, agradecemos, vamos pedir a nosso irmão Ciri para fazer a prece final. 1 minuto de gratidão. Sejamos gratos a Deus Todo-Poderoso, sejamos gratos e agradecidos a nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos gratos sempre aos Espíritos de Luz, sejamos gratos ao mentor desta casa, Francisco de Assis. Esta noite, esta hora, recebemos bênção de paz e de luz passado pelo nosso irmão. Que possamos levar um pouco para nossos familiares dessa paz hoje aqui recebida. Agradecidos sejamos sempre, assim seja. Em nome de Deus e em nome de Jesus, agradecidos à espiritualidade amiga, encerramos os nossos trabalhos, desejando a todos feliz retorno aos lares. Gente, temos aqui pessoas com ingresso. O filme de Valdo Franco, o Missionário da Paz. Patel Shop Pátio de Olinda. 10 horas da manhã, dia 15 de setembro. Tem poucos ingressos de resto, tá?